Vamos lá, então, professora Adhemar, falar um pouquinho sobre a formação, né? Eu vou comentar um pouco, vou começar falando um pouquinho desse assunto, muito na visão do que a gente está estudando aqui no SAS, em especial no Focus, sobre a formação dos professores nesse momento. A gente tem essas 3 etapas, né? A etapa de escolher, a etapa de preparar e de acompanhar os professores, né? Então, sobre a escolha, a gente já falou um pouquinho para vocês, a gente tem ali como suporte o programa das coleções e todos esses aspectos que são diferenciais para a escolha do professor, mas a gente precisa prepará-los, a gente precisa se preocupar muito com essa formação. E eu acho que uma primeira dica, uma primeira orientação que eu gostaria de trazer é ouvir a sua equipe, conversar mesmo com a sua equipe, entender quais são as necessidades de formação dos seus professores. Porque um plano de formação, né, professor, ele é efetivo quando ele é construído em várias mãos, né? E a gente precisa construir um plano de formação que esteja, de fato, de acordo com o que a equipe já sabe, né? Partindo da experiência dos professores, trazendo quais são as suas maiores dores, anseios para esse momento de transição, suas maiores necessidades de formação, e, a partir disso, pensar, de fato, num plano de formação que seja efetivo, né? Que seja ali um momento de trocas entre os professores. Então, a gente precisa, primeiro, pautar num diagnóstico do que a equipe precisa, para a gente poder construir esse plano. Né? Eu vou falar até uma coisa que aconteceu comigo, que eu estava fazendo implementação numa escola, e o pessoal estava muito resistente. E aí teve uma hora que eu disse, não briga comigo não, briga com o MEC, tá? Que é ele que está mudando esse negócio todo. Mas a brincadeira foi muito no sentido de, existe uma regulação agora. Então, a gente precisa atender essa... Aí, engraçado que eu falei isso, e o pessoal acordou. Eu disse, gente, a gente não tem escolha, digamos assim, né? Agora, vamos fazer isso como uma transição natural. Mas a abertura para o novo é uma coisa que acho que não é só do professor, não, é do brasileiro. Ele tem dificuldade, de fato, de aceitar isso aí. Acho que a conversa não é nada... Principalmente nos tempos de hoje, né? Que está todo mundo não querendo conversar, todo mundo, infelizmente, com os discursos de ódio, né, terríveis. Mas, voltando aqui para o nosso lado, acho que o conversar, o explicar, o mostrar a regulação, todo esse processo, a gente consegue fazer com que isso seja da melhor maneira possível. E, cada vez mais, vamos estudar. A nossa vida, inclusive, se eu fizer um paralelo do professor com o do médico, o médico passa 6 anos, depois na faculdade, depois mais alguns anos estudando para a especialidade, mas os médicos nunca param de estudar, porque a medicina nunca para de evoluir. Acho que a gente tem uma grande oportunidade também na educação de dizer que o aprendizado nunca vai parar. E as tecnologias estão fazendo uma transformação absurda hoje nessa composição. Então, está tudo mudando muito rápido. E, cada vez mais, a gente tem que dar sentido para o que os alunos estão aprendendo. Sim, isso serve tanto para a nossa equipe de professores, mas também para a nossa equipe de coordenadores. É muito importante que, nesse momento, eles estejam também preocupados com a sua própria formação, para que eles consigam passar essa segurança para os professores e conseguirem trabalhar com efetividade este plano de formação, né? Então, a gente traz aqui, para sistematizar, essas 3 etapas que vocês, como gestores, precisam ter sempre em mente: a escolha, a preparação e o acompanhamento. Em relação ainda à preparação, eu gostaria de falar assim, tem esse ponto da autoformação, né, professor, que é a necessidade de estudar, que é a necessidade de estar sempre atualizado, e, para isso, a gente tem, né, a gente entrega, enquanto solução do SAS, o curso do Focus, que é uma formação sobre o novo ensino médio. Os professores ali, eu vou mostrar já para vocês quais são os módulos que a gente tem disponíveis, mas que os professores eles conseguem ter uma ideia, tanto ali do contexto do novo ensino médio, então, quais são as informações que ele precisa saber para entender na sua profundidade sobre esse contexto, mas a gente também forma esse professor para o trabalho com os itinerários formativos. Então, a gente explica para ele como avaliar os alunos, como fazer esse acompanhamento da aprendizagem,
aprendizagem, como planejar uma aula, como mediar a discussão dentro da aula dessa trilha. Então, a gente tem uma preocupação muito grande com a formação desse professor, a gente acha que ela é fundamental nesse momento de transição. E aí, um ponto que eu gostaria de falar é, além do professor fazer o curso, e além do professor estudar por si só, da gestão fazer um desdobramento dessa formação na escola, né? Então, a gente está falando bastante sobre entregar um curso e uma solução pronta, mas a troca de ideias entre os professores, a sistematização disso dentro do ambiente escolar é muito interessante, né? E só para citar um exemplo, o Colégio Aritsá, a gente conversou recentemente com a consultora pedagógica deles, e eles estão fazendo justamente isso, e é uma boa prática que eu queria trazer para vocês como exemplo. A gestão pediu para os professores cursarem os módulos do curso do Focus que a gente entrega, até uma data específica onde eles fariam um desdobramento dessa formação. Então, ali é uma oportunidade dos professores trocarem entre si, numa perspectiva de grupo de estudos mesmo, sobre o que eles viram na formação que a gente entregou, de uma forma ali sistematizada, né? De uma forma ali que você traga para o contexto da escola. Então, é uma boa prática que é muito interessante da gente pensar desse desdobramento da autoformação, né, professor? Ou seja, eu tenho um modelo que foi ensino à distância, mas em determinado momento entrou a consultoria pedagógica conversando com a escola sobre esses elementos. Mas, na verdade, os protagonistas todos foram os professores. Então, eles assistiram o curso e depois vieram fazer esse momento. Agora, o estímulo vem de nós, diretores de colégio. O estímulo vem da nossa grande momento. E, de certa forma, às vezes, se não tivermos, né, com essa condição, gente, assiste lá e depois vocês me dizem o que aconteceu. Pouquíssimos vão assistir. Então, se você sistematizar isso, o assunto não parece ser igual, mas, por exemplo, quando eu estou fazendo consultoria, feedback de avaliação. Se o feedback da avaliação não estiver no planejamento, o professor não vai dar o feedback para o aluno. Mas o que é o feedback? Para e resolve algumas questões que foram mais com índice de acerto. Então, a tecnologia ela está ali, por exemplo, para ajudar. Mas eu olho e não consigo, de certa forma, perceber valor nisso. E várias pesquisas indicam quem é o agente principal de uma escola. A gente, inclusive, fez uma aqui há 2 anos no SAS, se era o professor, se era o aluno ou se era o gestor. E eu fiz essa pergunta num seminário pré-pandemia, a gente podia fazer isso, tinham mais de 700 pessoas, e os próprios diretores não sabiam da força deles. Então, a gestão é que faz a diferença, os grandes maestros, os grandes diretores e os coordenadores, para engajar todo mundo. Depois que todo mundo está engajado, todos assistem, dependendo dos estímulos que recebem, depois a consultoria vem e faz esse modelo de híbrido, né? Ou seja, vai até a escola e debate aqueles assuntos todos. Perfeito. E por isso tão importante a terceira etapa do acompanhamento, né? Então, a gente pensa muito na formação dos professores, mas a gente tem que se preocupar com o acompanhamento desses professores no momento ali da aplicação dos itinerários, né? Então, ter rituais ali de acompanhamento com os professores, pedir para que eles respondam autoavaliações, para que a gente converse com eles sobre como está o andamento das aulas, como está a avaliação da aprendizagem dos alunos, como está o planejamento, será que a gente precisa fazer alguma correção de rota? Então, principalmente no próximo ano, né, professor, quando eles começarem a trabalhar nesse novo modelo, é muito importante que a coordenação tenha esses rituais de acompanhamento, esteja muito próxima ali, dando a mão mesmo, para que eles se sintam seguros e consigam ali trabalhar numa perspectiva de formação continuada. E olha, são né? eles que vão dar os feedbacks para a gente, dizer, olha, isso está maravilhoso, isso aqui com 1 hora a aula não roda, porque a discussão foi maravilhosa, isso aqui tem que ter 2 horas, isso aqui eu acho que não faz sentido, que a gente vai precisar mexer para que a gente tenha mais tempo para estabelecer isso. Acho que quem traz os feedbacks vão ser os próprios professores. Perfeito, professor. E aí, gente, para finalizar esse ponto da formação, da preparação do corpo docente, eu queria só mostrar para vocês aqui os módulos que a gente tem no nosso curso da formação do novo ensino médio. A gente trabalha ali com 5 módulos, tá? Sobre o novo ensino médio, trazendo ali sobre os conceitos e a estrutura, então partindo ali do que a gente começou conversando hoje, né, professor, entendendo o novo ensino médio. A gente tem no módulo 2 um afunilamento ali nos itinerários formativos, uma visão geral.
geral disso. Depois a gente parte para itinerários formativos aprofundamento. Em seguida, a gente traz formações por área do conhecimento, dentro ali do módulo de práticas pedagógicas. Então, a gente traz uma formação específica para a área de linguagens, de matemática, natureza e humanas. E a gente vai ter, em novembro, o nosso módulo 5, com aulas síncronas. Serão aulas por área do conhecimento também, onde a gente vai fazer um aprofundamento ali nas trilhas específicas do primeiro semestre. E, pessoal, a gente sistematizou aqui algumas boas práticas, vocês podem aqui tirar print se vocês quiserem, coisas que a gente já conversou aqui, né, professor? Boas práticas no momento de escolher, de preparar e de acompanhar os professores. Então, pode servir aí como algumas orientações para vocês, né, no momento ali de trabalho com essa preparação. E aí, pessoal, especialmente hoje, eu gostaria de deixar um recado. A gente reabriu as nossas inscrições para a formação do novo ensino médio, deste curso que eu comentei com vocês, que inclusive foi feito aí, está sendo feito por muitos professores. A gente está tendo um feedback muito legal, um NPS ali de bastante satisfação, nível de satisfação muito alto, e a gente reabriu especialmente. Eu fico feliz, porque eu estou lá. É, né? Eu também. E aí a gente reabriu, gente, as inscrições. Vale muito a pena vocês se inscreverem. Se você já é escola parceira SAS, você pode acessar as inscrições por meio desse QR Code. Se você ainda não é escola parceira SAS, você pode procurar seu consultor educacional para uma degustação que a gente fornece para vocês conhecerem um pouquinho do curso. E fiquem atentos que quem se torna escola SAS ainda esse ano já tem acesso ilimitado ao curso. Então, os professores já começam o curso e já vão aí para o próximo ano muito mais preparados, né, professor? Uau!